Eu ouvi cada palavra. Fiquei ali parada no corredor, com a chave ainda na mão, sem respirar. A voz da minha cunhada atravessava a parede como se fosse vidro fino. Naquele momento, entendi tudo. Meu nome é Fernanda. Tenho 40 anos, sou farmacêutica e tenho uma farmácia que construí com as minhas próprias mãos. Era uma segunda-feira de julho, frio de rachar em Porto Alegre, e eu tinha chegado mais cedo em casa porque um dos meus atendentes tinha ligado doente e eu tive que cobrir o turno da manhã sozinha. Estava exausta, com cheiro de álcool nas mãos e vontade de tomar um banho quente e dormir. Em vez disso, ouvi a minha cunhada Simone dizer o seguinte: na sala da minha casa, para minha sogra Dona Berenice. A farmácia está no nome dela, mãe, mas o Marcelo trabalhou lá por 8 anos. Ele tem direito sobre aquilo. Juridicamente ou não, moralmente ele tem. E a gente precisa do dinheiro agora. Fiquei parada. O corredor tinha aquela luz amarela que eu sempre quis trocar e nunca troquei. Olhei para ela como se fosse a última vez que eu a veria iluminada assim. Mas filha, a Fernanda vai concordar com isso? A Fernanda vai entender. Ela não tem filhos, mãe. O que ela vai fazer com uma farmácia inteira sozinha? Ela tem que pensar na família, no Marcelo, nos nossos filhos, na senhora. Somos família. Ela é só a mulher dele. Só a mulher dele. 8 anos. 8 anos sendo só a mulher dele. Deixa eu explicar como aquela farmácia surgiu, porque isso é o centro de tudo. Eu me formei em farmácia aos 22 anos, em Santa Maria. Vim para Porto Alegre com uma mala e uma dívida de financiamento estudantil. Trabalhei em 3 farmácias diferentes durante 7 anos, sempre no turno da noite, sempre cobrindo os feriados que ninguém queria. Juntei cada centavo. Vivia em república. Não saía, não viajava. Quando completei 29 anos, assinei o contrato de locação de um ponto comercial no bairro Petrópolis e abri a farmácia Fernanda, nome mais simples do mundo, porque eu não tinha criatividade para mais nada depois de tanto trabalho. Naquele primeiro ano eu era caixa, balconista, farmacêutica responsável e faxineira. Dormia 4 horas por noite. Aos 32, a farmácia estava no lucro. Aos 34, contratei 4 funcionários. Aos 36, abri uma segunda unidade no bairro Menino Deus. Conheci Marcelo aos 33. Ele era representante comercial, simpático, engraçado, o tipo de homem que enche qualquer sala de energia. A gente namorou 2 anos e casou. Ele entrou para trabalhar na farmácia como gerente administrativo porque o emprego dele como representante estava indo mal. Eu topei. Era meu marido. Confiava nele. O que eu não topei foi colocar o nome dele na escritura da empresa. Não por maldade. Simplesmente porque aquilo era meu desde antes de ele existir na minha vida. E na época, ninguém nem levantou esse assunto. Ele nunca pediu. Eu nunca ofereci. A farmácia era minha. Ele recebia salário como funcionário e assim funcionou por 8 anos. Voltando para aquela segunda-feira de julho, entrei na sala. Coloquei minha bolsa no balcão da cozinha. Devagar. Simone virou primeiro. O rosto dela passou por 3 cores em 2 segundos. Fernanda, não ouvi você chegar. Oi, Zay. Dona Berenice estava com as mãos cruzadas no colo. Ela tinha 68 anos e uma expressão que eu conhecia bem, aquela mistura de culpa e determinação que as pessoas usam quando sabem que estão erradas, mas vão continuar do mesmo jeito. Sentei na cadeira de frente, olhei para as duas. Quanto é a dívida? Simone piscou. Não esperava isso. Que dívida? A do Gustavo. Quanto é? Gustavo era o marido dela. Eles tinham uma construtora pequena que há 2 anos estava sangrada por um contrato que deu errado. Eu sabia disso porque Marcelo tinha me contado, em partes, ao longo dos meses. Nunca o valor total. Agora eu queria saber. Simone cruzou os braços. Isso é assunto de família. Eu sou família ou não sou? Escolhe. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. 340 mil reais. 340 mil. Eu respirei fundo. E vocês estão pensando em pedir para mim resolver como? Não pedir. Simone se inclinou para a frente. Fernanda, o Marcelo trabalhou 8 anos na farmácia. 8 anos da vida dele. Ele ajudou aquilo a crescer. Juridicamente pode ser seu,
mas moralmente aquela farmácia pertence a essa família também. Você poderia vender uma das unidades, usar parte do lucro, qualquer coisa, para pagar a dívida da construtora do Gustavo, para salvar a família. Dona Berenice suspirou. Fernanda, você é uma mulher tão capaz, tão inteligente. Sei que você vai fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Como se o certo fosse óbvio, e eu é que estava sendo difícil. Dona Berenice, a senhora acha que eu devia fazer isso? Ela me olhou com aqueles olhos de mãe que a vida inteira me deixaram confusa, porque pareciam gentis, mas nunca estavam do meu lado. Filha, família cuida de família. O Gustavo é pai dos meus netos. Simone é minha filha. O Marcelo é meu filho. Vocês são casados. Isso significa que o que é seu também é um pouco deles. Interessante. Levantei devagar. Vou pensar. Você vai conversar com o Marcelo hoje? Simone perguntou, já com aquele tom de quem está organizando o calendário. Vou pensar, Simone. Subi para o quarto. Fechei a porta. Fiquei sentada na cama por um tempo que não sei medir. Depois peguei o celular e liguei para a minha irmã, Camila, que é advogada em Florianópolis. Cami, preciso que você me explique uma coisa. Expliquei tudo. Cada palavra que tinha ouvido no corredor, cada detalhe da farmácia, do casamento, dos 8 anos de Marcelo como funcionário com salário. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Fernanda, você entende que eles não têm nenhum direito legal sobre aquela farmácia? Zay. Marcelo recebeu salário por 8 anos. Ele não é sócio. Não tem participação. Trabalho prestado com remuneração não gera direito de propriedade. Se você nunca colocou o nome dele como sócio, aquilo é 100% seu. No divórcio, nem aparece como bem comum porque foi constituído antes do casamento. Eu sei tudo isso, Cami. Então por que você está me ligando? Fiz uma pausa. Porque quero saber qual é o caminho mais limpo. Quero sair dessa situação sem perder minha dignidade e sem deixar nenhuma brecha. Minha irmã entendeu na hora. É isso que acontece quando você cresceu com alguém que te conhece de verdade. Me conta tudo. Com calma. Vamos pensar juntas. Passamos quase 3 horas no telefone. Quando desliguei, eu tinha mais do que um plano, tinha clareza. Marcelo chegou às 8 da noite. Jantamos. Ele estava quieto, o que significava que já tinha conversado com Simone ou com a mãe. Conhecia esse silêncio. Era o silêncio de quem está montando argumento. Na hora da sobremesa, ele finalmente falou. Minha mãe me ligou hoje. Oi, Zay. Você sabe que a Simone e o Gustavo estão mal. 340 mil reais, sim. Ele olhou para mim. Como você ficou sabendo o valor? Perguntei diretamente. É sempre mais eficiente. Marcelo suspirou. Aquele suspiro que ele usava quando queria que eu me sentisse difícil, complicada, a pessoa que estava atrapalhando as coisas. Fernanda, é minha irmã. Eu sei quem ela é. A gente podia ajudar. Vender a unidade do Menino Deus, usar parte do dinheiro, e o que sobrar a gente guarda. Você continua com a unidade do Petrópolis, que é a principal mesmo. Olhei para ele por um longo momento. Marcelo, você está me pedindo para vender metade do que construí sozinha antes de te conhecer para pagar a dívida que seu cunhado fez? Não é bem assim. É exatamente assim. Falei devagar, sem raiva, porque raiva naquele momento me custaria clareza e eu precisava de clareza. Aquela farmácia do Menino Deus eu abri em 2019, sozinha. Com o lucro da unidade do Petrópolis que eu abri em 2013, sozinha. Você recebeu salário todos esses anos, um bom salário. E agora você está me pedindo para desmembrar o que é meu para resolver um problema que não é meu. Você é minha esposa. Sou. E você é meu marido. Então me diz uma coisa. Quando foi a última vez que você perguntou quanto eu estava devendo? Quando foi a última vez que você disse, vou ajudar com o que for meu? Silêncio. Fernanda, você está sendo injusta. Não estou sendo injusta. Estou sendo precisa, que é diferente. Marcelo se levantou. Sabe o que a Simone disse? Que você nunca foi uma de nós de verdade. Que quem não tem filhos não entende o que é sacrifício de família. Ele fez uma pausa. E olhando para você agora, eu acho que ela tem razão.
Aquela frase ficou no ar entre a gente como fumaça. Eu não respondi. Levantei, lavei meu prato, fui para o quarto e tranquei a porta. Deitei na cama com o teto como companhia e fiquei ali, somando coisas. 8 natais que eu organizei e paguei. Os remédios que eu separava todo mês para a dona Berenice sem cobrar. Os presentes de aniversário dos filhos da Simone. A festa de 15 anos da sobrinha que eu financiei metade porque a família estava apertada naquele mês. Os finais de semana que eu troquei na farmácia para que Marcelo pudesse ir ao sítio da família em Viamão. Você nunca foi uma de nós de verdade. Peguei o celular. Eram 11 da noite. Mandei mensagem para a Camila. Pode ser que eu precise de você mais do que pensei. Amanhã a gente conversa. Ela respondeu em 30 segundos. Estou aqui. Na terça-feira de manhã, antes de abrir a farmácia, fui ao banco. Abri uma conta corrente nova, em outra instituição, só meu CPF. Depois fui ao cartório e pedi uma certidão atualizada dos 2 CNPJs, o da unidade do Petrópolis e o da do Menino Deus. Guardei tudo na minha bolsa. Na farmácia, chamei minha gerente de confiança, Priscila, que estava comigo desde os primeiros anos. Prisci, vou precisar da sua descrição nas próximas semanas. Ela me olhou com aquela seriedade de quem já viveu coisa suficiente para saber quando uma pergunta não deve ser feita. Pode contar comigo. Às 11 da manhã, liguei para a Camila. Quero acionar a dissolução da participação informal. Ele nunca foi sócio, mas quero formalizar que não é, nunca foi, e que o vínculo empregatício encerrou. Você vai demiti-lo? Vou encerrar a relação de trabalho. Formalmente, com todos os direitos dele pagos, tudo certinho. Quero que não haja nenhuma dúvida no futuro sobre o que ele recebeu e o que não tem direito de receber. Camila ficou em silêncio por 2 segundos. Você tem certeza? Tenho. Fernanda, isso vai iniciar um processo. A família vai reagir. Que reajam. Fiz uma pausa. Cami, me diz uma coisa. Se eu não fizer nada e continuar como estou, qual é o risco? O risco é que em algum momento, no contexto de um divórcio ou de uma demanda trabalhista mal intencionada, alguém argumente que 8 anos de gestão configuram algum tipo de participação nos resultados. Juridicamente é difícil de sustentar, mas processos existem para cansar. Então vamos fechar todas as portas. Deixa eu preparar a documentação. Dá 3 dias. 3 dias. Certo. Voltei para casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Marcelo estava assistindo futebol. Eu aqueci minha comida, sentei à mesa sozinha, comi em silêncio. Ele não perguntou nada. Eu não ofereci nada. Na quinta-feira, recebi os documentos da Camila por e-mail. Li tudo 3 vezes. Assinei o que era necessário. Na sexta, Marcelo foi trabalhar na farmácia como sempre. Eu cheguei meia hora depois dele. Chamei ele na sala de reuniões. Aquela salinha nos fundos que eu tinha montado com 2 cadeiras e uma mesa pequena quando ainda sonhava em ter reuniões de expansão. Coloquei uma pasta na mesa. Senta, Marcelo. Ele sentou. Olhou para a pasta com cautela. O que é isso? São seus documentos de rescisão. Calculei tudo com um contador. Saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS com multa. Está tudo correto e depositado na sua conta. Ele ficou pálido. Ok. Você está sendo desligado da farmácia. Hoje é seu último dia. Fernanda. Vou precisar que você assine aqui embaixo, confirmando que recebeu todos os valores devidos e que não tem nenhuma pendência. Você está me demitindo? Estou encerrando o seu vínculo empregatício com a empresa. Sim. Marcelo se levantou, a cadeira raspou no chão. Você está fazendo isso por causa da Simone? Por causa do dinheiro que pedi? Estou fazendo isso porque é o momento certo. O momento certo? A voz dele subiu. Eu trabalhei aqui 8 anos, Fernanda. 8 anos da minha vida. E foi remunerado adequadamente por todos eles. A Camila preparou um resumo de cada contra-cheque dos últimos 8 anos, caso você queira conferir. Você é fria. Você é uma pessoa fria e calculista e eu não te conheço mais. Olhei para ele com calma. Você me disse que não sou da família de verdade, que quem não tem filho não entende sacrifício. Então deixa eu te mostrar o que entendo. Entendo de contrato, de CNPJ, de lucro e perda.
Entendo que aquela farmácia foi construída antes de você existir na minha vida e que permanecerá depois que você sair dela. Assina aí, por favor. Ele ficou olhando para mim. Depois olhou para a pasta. Depois olhou para mim de novo. E o nosso casamento? Isso é uma conversa separada. Ele assinou. Naquele sábado, Simone apareceu na minha porta sem avisar. Eram 8 da manhã. Ainda estava de pijama. Abri a porta. Bom dia, Simone. Você demitiu o Marcelo. Ela estava tremendo. Não de frio. Você demitiu o meu irmão da empresa dele. Da empresa dele, não. Da minha empresa. Você é uma víbora. Entre. Faz frio. Ela entrou porque não sabia o que fazer com aquela calma. Sentou na sala sem ser convidada. O Marcelo está destruído. Você entende o que fez? Entendo que paguei todas as verbas rescisórias corretamente e que ele pode usar esse tempo agora para buscar outro emprego ou montar algo próprio. Você fez isso de propósito, para punir a gente por ter pedido ajuda. Simone. Fui buscar água na cozinha, trouxe 2 copos, coloquei um na frente dela. Você e sua mãe me disseram, na minha sala, que eu nunca fui uma de vocês de verdade, que quem não tem filho não entende sacrifício de família, que o que é meu pertence moralmente a todos vocês porque vocês são sangue e eu sou só a mulher do Marcelo. Não foi bem isso que... Foi exatamente isso. Eu estava no corredor. Ouvi cada palavra. Tomei um gole de água. Então eu fiz o seguinte. Concordei com vocês. Vocês têm razão, eu não sou da família de vocês. E já que não sou da família, não tenho obrigação nenhuma de resolver os problemas de vocês. E já que o Marcelo é da família de vocês, e não da minha, faz todo sentido que ele vá trabalhar em outro lugar. Simone ficou olhando para mim. Você é uma pessoa horrível. Ou sou uma pessoa que aprendeu com o que vocês me ensinaram. Vai se arrepender disso. O Marcelo vai entrar na justiça. Que entre. A Camila já antecipou todas as possibilidades, mas pode dizer para o Marcelo que vai ser mais caro do que 340 mil reais em honorários de advogado para chegar em resultado zero. Ela se levantou, saiu sem dar tchau. Fechei a porta. Fui para a cozinha, lavei os 2 copos, olhei pela janela para a rua lá embaixo. Uma mulher passava com um cachorro, uma criança corria na calçada. A vida continuava completamente indiferente aos 340 mil reais que não eram meus pagar. Naquele mesmo sábado à tarde, fiz mais 3 coisas. Primeiro, liguei para o plano de saúde e retirei Marcelo do meu plano corporativo. Ele tinha até o fim do mês coberto. Depois teria que contratar o dele. Era o correto. Segundo, liguei para o banco e removi o nome dele da conta conjunta que a gente tinha para despesas da casa. Transferi para a conta nova o equivalente à minha parte nas despesas dos próximos 3 meses, para não haver nenhum argumento de abandono financeiro. Terceiro, liguei para a minha irmã Camila. Cami, quero iniciar o processo de separação. Uma pausa. Você tem certeza? Tenho certeza há mais tempo do que gostaria de admitir. Fernanda. Ele me disse que eu nunca fui família de verdade, que quem não tem filho não entende sacrifício. Fiz uma pausa. Cami, eu tentei ter filhos. Você sabe disso. 3 anos de tratamento. 3 perdas. Ele esteve em uma delas. Nas outras 2, estava no sítio da família. Minha irmã ficou em silêncio por um longo tempo. Eu vou cuidar de tudo, tá? Você não precisa se preocupar com nada jurídico. Eu sei. Obrigada. Desliguei. Sentei no chão da cozinha, as costas na geladeira. Fiquei ali um tempo. Não chorei. Só fiquei. Na semana seguinte, Marcelo foi para a casa da mãe dele. Levou algumas malas. Eu deixei o apartamento como estava. Não tirei nada dele. Comprei comida para mim, organizei minha rotina, abri a farmácia segunda-feira às 8 como sempre. Priscila me olhou quando entrei. Está bem? Estou. Precisa de alguma coisa? De que você continue sendo a melhor gerente que eu já tive. Ela sorriu. A gente não falou mais sobre isso. Na quinta-feira, Dona Berenice ligou. Eu deixei tocar 3 vezes antes de atender. Fernanda, filha, preciso conversar com você. Pode falar, Dona Berenice. O que você fez com o Marcelo foi muito duro. Ele está arrasado. Está aqui em casa, sem trabalho, sem rumo. Você não precisava ter feito isso.
Com todo o respeito, eu precisava sim. Você é casada com ele, tem obrigações. Tinha obrigações que cumpri por 8 anos, e por 8 anos ouvi, nas entrelinhas e às vezes diretamente, que eu era menos parte dessa família porque não dei filhos ao Marcelo. Dona Berenice, a senhora chegou a me perguntar uma vez se eu estava desperdiçando o melhor tempo por focar na farmácia. Lembra disso? Silêncio. Eu disse isso com carinho. Sei que sim, mas disse. E eu ouvi. E arquivei. E continuei fazendo churrasco de domingo, e comprando remédio para a senhora, e pagando metade do aniversário de 15 anos da filha da Simone, e fazendo tudo o que família faz, mesmo sem ser família de verdade. Eu nunca disse que você não era família. A Simone disse. Na minha sala. E a senhora concordou. A senhora disse que sangue é sangue. Uma pausa longa. Fernanda, eu estou velha. Cometo erros. Eu sei, dona Berenice. E eu não guardo raiva da senhora. Juro que não guardo. Mas também não vou fingir que aquelas palavras não foram ditas. A gente precisa ser honesta sobre onde estamos. E onde estamos? Em lugares diferentes. E tudo bem, eu desejo saúde para a senhora de coração, mas não vou mais me responsabilizar por resolver os problemas dessa família. Desliguei com gentileza. 2 semanas depois, a Camila me mandou os documentos do divórcio para eu revisar. Limpinho, claro, sem nada para dividir. A farmácia era patrimônio anterior. O apartamento estava só no meu nome. A conta conjunta tinha sido encerrada. Não havia bens comuns. Enviei de volta assinado dentro de 1 hora. O Marcelo recebeu na semana seguinte. Ligou. Você realmente vai fazer isso? Já está feito, Marcelo. 8 anos. 8 anos, sim. Eu errei. Eu sei que errei. Mas você podia ter conversado comigo antes de tomar tudo isso. Fiz uma pausa. Pensei na resposta com cuidado. Marcelo, eu tentei conversar quando me disseram que eu era só a mulher de você. Tentei quando você chamou minha reação de falta de entendimento sobre sacrifício. Tentei quando você foi dormir no quarto de hóspedes e ficou em silêncio por 3 dias. Em algum momento de tudo isso você perguntou como eu estava? Silêncio. Não perguntou. Porque para você, a conversa era sobre o dinheiro. Para mim, a conversa era sobre o que vocês revelaram que pensavam de mim. Respirei fundo. Eu não consigo ficar em um casamento onde o outro lado me vê como um recurso disponível, não como uma pessoa. Não é pessoal, é só honesto. E os nossos anos juntos não valem nada? Valeram muito. Por isso, estou te deixando ir sem mágoa, com tudo que é seu, pago corretamente, sem processo, sem briga. Que mais você poderia querer? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que eu quase achei que tinha desligado. Que você ficasse. Eu sei, fiz uma pausa. Mas você queria que eu ficasse como o quê? Como a mulher que paga as contas e não faz parte da família de verdade? Isso não é ficar, isso é permanecer. Ele desligou. Eu segurei o telefone por um momento. Depois o coloquei na mesa e fui fazer café. O inverno passou. Agosto chegou com aquele frio seco de Porto Alegre que resseca os lábios e faz a gente querer ficar dentro de casa. Eu abria a farmácia todos os dias, atendia os clientes, supervisionava a equipe, tomava as decisões. Era igual ao que eu fazia antes, só que sem a camada de peso que eu não tinha percebido que carregava. Uma manhã, um cliente antigo me perguntou se eu estava diferente. Diferente como? Mais leve. Ele franziu a testa como se tentasse definir. Não sei explicar. Você parece mais você mesma. Eu sorri de verdade pela primeira vez em muito tempo. Em setembro, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o Gustavo, marido da Simone. Fernanda, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas queria me desculpar. O que aconteceu foi errado da nossa parte. Nós erramos com você. Fiquei olhando para a mensagem por alguns minutos. Depois respondi. Obrigada por escrever, Gustavo. Espero que vocês consigam resolver a situação financeira. De verdade. Mas nossa história ficou onde ficou. Ele não respondeu mais. Estava tudo bem. Em outubro, o processo de divórcio foi homologado. 2 páginas, sem audiência, sem litígio. Eu e Marcelo éramos pessoas adultas que não tinham nada a dividir além de 8 anos que cada um levaria de um jeito diferente.
Saí do cartório e fui direto para a farmácia. Priscila estava no caixa quando entrei. Tudo certo? Tudo certo. Ela assentiu. A gente não precisava de mais do que isso. Naquele fim de semana fiz algo que não fazia há anos. Peguei o carro, saí de Porto Alegre e fui sozinha para Gramado. 2 dias. Um hotel pequeno, com lareira, aquele tipo de lugar que a gente sempre adia para quando tiver companhia e depois percebe que companhia nunca foi o que faltava. Caminhei na rua fria, comi fondue sozinha, dormi 10 horas seguidas as 2 noites. Na manhã de domingo, fui tomar café em um bar pequenininho perto do hotel e fiquei olhando pela janela para a rua molhada. Pensei na farmácia que abria aos 29 anos, com medo de não conseguir pagar o aluguel do segundo mês. Pensei nos 7 anos dormindo pouco antes disso, nas repúblicas barulhentas, no financiamento estudantil que levou quase 5 anos para quitar. Pensei em tudo que tinha construído e em como, por um bom tempo, tinha me acostumado a diminuir isso para caber em uma definição de família que nunca tinha me incluído de verdade. Não me arrependo de nada que fiz. Poderia ter sido mais gentil em alguns momentos, talvez. Poderia ter dado mais explicações. Mas a verdade é que eles não pediram gentileza. Pediram que eu me apagasse. E quando eu me recusei a me apagar do jeito que eles queriam, me apaguei de outro jeito, da vida deles. Saí de Gramado com o carro cheio de frio bom e a cabeça mais organizada do que tinha estado em anos. Em novembro, exatamente 4 meses depois daquela segunda-feira de julho, contratei um consultor para avaliar a expansão da farmácia. Estávamos pensando em uma 3ª unidade, Zona Sul. Os números eram bons. Na reunião com o consultor, ele me perguntou como eu tinha começado. Com uma mala e uma dívida de financiamento. Ele riu. Achei que era piada. Não estou brincando. Eu sei. Ele ainda estava sorrindo, mas com respeito agora. É que são exatamente essas as histórias que costumam dar certo. Não respondi. Só olhei para a planilha na minha frente, para os 2 CNPJs, para os números que representavam 19 anos de madrugadas, de finais de semana, de escolhas que em algum momento alguém achou que podia fazer por mim. Ninguém faz por mim. Nunca fizeram. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me sinto sozinha. Respondo que não. E é verdade. Solidão é diferente de solitude. Solidão é estar com a pessoa errada e se sentir invisível. Solitude é estar consigo mesma e se sentir inteira. Por muito tempo eu confundi as 2 coisas. Se eu pudesse voltar ao corredor daquela segunda-feira de julho, com a chave na mão e o frio de Porto Alegre na nuca, mudaria alguma coisa? Entraria na sala mais rápido, talvez? Ou ficaria escutando por mais tempo, só para ter certeza de que ouvia tudo. O resto, cada passo que dei depois, faria exatamente igual, porque aprendi que existem 2 tipos de família. O tipo que diz que você pertence enquanto for útil, e o tipo que não precisa dizer nada, porque simplesmente está lá, te vê de verdade, te quer sem contrapartida. Ainda estou construindo o segundo tipo. E estou fazendo isso com calma, com cuidado, no meu tempo, do jeito que sempre fiz tudo na vida. Tijolo por tijolo, centavo por centavo, sem pedir permissão para ninguém. Eu estava na cozinha de uma casa que eu mesma ajudei a reformar quando percebi que havia tomado a decisão mais importante da minha vida. Não foi com raiva, não foi com choro, foi com uma clareza fria, quase cirúrgica, que só vem quando uma mulher finalmente para de se enganar. Minha sogra estava sentada à mesa, com a xícara de café que eu tinha acabado de preparar, me olhando de um jeito que eu já conhecia de memória. Aquele olhar de cima para baixo, como se eu fosse uma mancha no piso que ela ainda não tinha decidido se valia a pena limpar. Camila, ela disse, devagar, saboreando cada sílaba do meu nome, como quem morde uma fruta azeda, você sabe que essa casa tem história, né? Meu marido construiu cada tijolo aqui. Cada centímetro dessa parede tem o suor dele. Eu sorri. Não o sorriso educado que eu costumava dar, aquele de apertar os lábios e desviar o olhar. Foi um sorriso diferente, tranquilo, porque naquele momento eu já sabia o que ia acontecer. Ela ainda não. Mas deixa eu te contar como chegamos até aqui. Eu me chamo Camila, tenho 40 anos e passei 4 deles morando numa casa que nunca foi minha, mesmo tendo pago por ela como se fosse.
Quando meu marido me pediu em casamento, ele foi honesto, eu preciso dar esse crédito a ele. Ele disse que a mãe dele morava na casa dos fundos do terreno, numa edícula separada, e que isso era um acordo antigo entre os dois. Ela tinha ficado viúva cedo, ele era filho único, e a responsabilidade tinha sobrado toda para ele. Eu entendi, eu aceitei, achei que ia funcionar. O que eu não sabia era o que morar nos fundos significava na prática. Significava que minha sogra tinha a chave da casa principal. Significava que ela entrava quando queria, saía quando queria, comentava o que queria. Significava que o café que eu deixava na garrafa térmica de manhã era analisado, que a maneira como eu dobrava as toalhas era errada, que o tempero que eu colocava na comida era diferente do que meu filho gosta. No começo, eu tentei. Juro que tentei. Perguntei qual era o jeito que meu marido gostava de comer. Aprendi as receitas dela. Mudei a marca do amaciante porque ela disse que o que eu usava deixava um cheiro estranho na roupa do filho dela. Comprei o mesmo sabão em pó que ela usava há 30 anos. E mesmo assim nunca era suficiente. Ela tinha um jeito de elogiar que machucava mais do que crítica direta. Dizia coisas como: "Ficou até bom, Camila. Diferente do que eu faço, mas até bom." Ou então, "Você caprichou hoje." Quando você capricha, fica quase certo. Eu engolia, sorria. E na hora em que ela saía, ficava de frente para a janela da cozinha, tentando entender por que eu sempre saía dessas conversas, me sentindo menor do que entrei. Meu marido via, claro que via, mas ele tinha uma habilidade especial de não ver quando não queria. Toda vez que eu tentava conversar, ele suspirava aquele suspiro cansado e dizia: "Ela é assim com todo mundo, Camila. Não leva pro lado pessoal. Ela gosta de você do jeito dela." Do jeito dela. Essa frase virou um escudo que ele usava toda vez que eu precisava de um aliado e encontrava um árbitro. No segundo ano de casamento, a gente decidiu reformar a casa. Era uma reforma que já estava planejada antes mesmo do casamento, porque a parte elétrica era antiga e precisava ser toda refeita. Meu marido tinha uma parte do dinheiro guardada. Eu entrei com o restante, e o restante era considerável, porque eu trabalhava como farmacêutica há 15 anos e tinha construído minha reserva com cuidado. Entramos juntos com o investimento. Assinei os cheques. Escolhi os azulejos da cozinha. Escolhi o revestimento do banheiro. Passamos 6 meses com obra na casa, morando num apartamento alugado, e eu paguei metade do aluguel desse período também. Quando a reforma terminou e a gente voltou, minha sogra fez uma visita. Andou pelos cômodos devagar, passando a mão nos azulejos novos, abrindo os armários novos, olhando as torneiras que eu tinha escolhido. E no final, parada no meio da sala, disse: "Ficou bonito. A casa do meu filho ficou muito bonita." A casa do meu filho. Eu estava do lado dela quando ela disse isso. Ela não olhou para mim. Não era descuido. Era intencional. Era uma declaração de território disfarçada de comentário inocente. Naquele dia eu não disse nada. Mas alguma coisa dentro de mim anotou. Os meses seguintes foram uma acumulação silenciosa de pequenas humilhações. Ela começou a aparecer mais. Às vezes, de manhã cedo, antes de eu sair para o trabalho, com algum pretexto precisava de um remédio no armário, queria pegar uma panela que tinha emprestado, queria ver se o cachorro tinha comido. O cachorro era dela, mas ficava na nossa casa porque a edícula era pequena. Eu comecei a perceber um padrão. Sempre que eu não estava em casa, ela ficava. Quando eu chegava, ela demorava mais um pouco antes de ir embora, como se a minha presença fosse a intrusa, não a dela. Certa tarde, cheguei do trabalho mais cedo do que o normal. Abri a porta e encontrei minha sogra na cozinha, reorganizando os meus armários. Tinha tirado tudo do lugar, colocado numa ordem diferente, e estava satisfeita com isso. "O que está acontecendo?" eu perguntei. "Ah, Camila, eu vi que você guarda as panelas aqui em cima e fica tendo que pegar no alto toda hora. Coloquei embaixo, fica mais prático." "Mas eu gosto assim", eu disse. "Você vai ver que do meu jeito é melhor", ela respondeu, como se a conversa já tivesse encerrada. Eu respirei fundo, recoloquei tudo no lugar depois que ela foi embora. No dia seguinte, ela tinha mudado de novo. Falei com meu marido naquela noite. Ele suspirou, disse que a mãe dele era muito ativa e que era melhor não criar atrito por causa de panelas.
panelas, como se o problema fosse as panelas. O problema era que eu tinha me tornado invisível dentro da minha própria casa. Mas o ponto de virada de verdade veio numa tarde de sábado, 3 meses depois. Eu tinha recebido minha prima de outro estado, que estava de passagem pela cidade. A gente estava na sala, tomando café, conversando, quando minha sogra entrou sem bater. Sim, sem bater ela tinha chave, e usava essa chave como se fosse um direito adquirido. Ela cumprimentou minha prima com aquela cordialidade seletiva que eu já conhecia, pegou alguma coisa na cozinha e, quando estava saindo, parou na porta da sala e disse, com o tom mais casual do mundo: "Aproveita que está aqui, Camila, mas não esquece que essa casa tem dono, tá bem? A gente não quer que ninguém se confunda achando que pode mandar aqui." Minha prima ficou com a xícara parada no ar. O silêncio durou uns 3 segundos que pareceram 3 minutos. Minha sogra saiu como se não tivesse dito nada demais. Minha prima me olhou. Eu olhei para ela. E então eu entendi, com uma nitidez que nunca tinha tido antes, o que aquilo tudo era. Não era personalidade difícil, não era jeito dela. Era uma afirmação deliberada, repetida e calculada de que eu era uma hóspede, que eu estava lá por tolerância, não por direito. Eu não chorei na frente da minha prima. Tomei meu café, continuei a conversa, me despedi dela na porta, fiz o jantar, me deitei. E naquela madrugada, com meu marido dormindo do meu lado, eu fiz as contas. 4 anos de casamento, metade da reforma, metade das contas. Metade dos móveis que estavam naquela casa tinham sido comprados com dinheiro meu, o sofá, a geladeira nova, a cama que a gente dormia, os eletrodomésticos da cozinha. Eu tinha investido naquela casa como se fosse minha, porque achei que era. Porque tinha prometido a mim mesma que ia construir um lar de verdade. Mas um lar não é um lugar onde você precisa pedir licença para existir. Fiquei acordada até às 3 da manhã, fazendo uma lista mental. Não era uma lista de mágoas, isso eu já sabia de cor. Era uma lista de ativos. O que era meu, o que tinha comprado, o que tinha investido. E então pensei numa coisa que nunca tinha me ocorrido antes com tanta clareza. Eu tinha dinheiro, eu tinha renda, eu tinha capacidade. Eu não precisava de nenhuma permissão de ninguém para ter um lugar que fosse meu de verdade. Na segunda-feira seguinte, durante o horário de almoço, fui até uma imobiliária. Não falei com meu marido. Não porque fosse trair ninguém, eu ainda não sabia se queria o divórcio ou não. Mas sabia que precisava ter uma saída real antes de ter qualquer conversa real. Porque eu tinha aprendido que conversar sem ter onde ir era fragilidade. E eu não queria mais ser frágil naquelas paredes. A corretora me mostrou vários imóveis. Eu tinha critérios claros. Queria algo que fosse exclusivamente meu, em meu nome, pago com dinheiro que eu tinha construído ao longo dos anos. Não queria financiamento longo, não queria depender de ninguém. Queria um lugar que, quando eu fechasse a porta, não tivesse nenhuma chave circulando no bolso de outra pessoa. Foram 3 semanas de visitas. Eu ia nos intervalos do trabalho, nos finais de tarde, nos sábados de manhã, enquanto meu marido ainda dormia. Analisei cada detalhe com a cabeça fria de quem não está comprando por impulso, mas por necessidade estratégica. E então eu encontrei. Era um apartamento num bairro que eu já conhecia bem, perto do meu trabalho, num prédio relativamente novo. 2 quartos, sala ampla, varanda, andar alto, vista boa. Portaria 24 horas. Vaga de garagem coberta. O preço era alto, não vou fingir que não era, mas estava dentro do que eu podia pagar sem colocar minha estabilidade em risco. Assinei o contrato numa quinta-feira à tarde, sozinha, com minha própria caneta. Não senti euforia naquele momento. Senti solidez, como quando você coloca o pé no chão e percebe que o chão aguenta seu peso. Voltei para casa naquela noite e fiz o jantar normalmente. Conversei com meu marido sobre o trabalho dele. Assisti televisão. Me deitei. Dormindo ao meu lado, ele não fazia ideia do que tinha acontecido naquela tarde. Eu precisava contar para ele, obviamente, mas precisava fazer isso no momento certo, do jeito certo. Não como uma bomba, não como uma fuga, como uma decisão adulta que eu havia tomado por mim mesma e que era irrevogável. O momento certo veio 2 dias depois.
Era um sábado. Minha sogra tinha aparecido de manhã, como de costume, e ficado até quase o almoço. Quando ela foi embora, me deixando para lavar a louça que ela tinha usado sem lavar, meu marido foi para a sala ver futebol e eu fui até lá. Sentei na poltrona em frente ao sofá e esperei o intervalo. Preciso te contar uma coisa, eu disse. Ele abaixou o volume. Me olhou com aquela expressão cautelosa de quem sabe que uma conversa difícil está chegando. Comprei um apartamento. Ele ficou quieto por um momento. Ok. Comprei um apartamento, repeti, com a mesma calma. No meu nome. Paguei com o meu dinheiro. É meu. Camila, o que está acontecendo? Nada está acontecendo agora. Já aconteceu há algum tempo. Eu só não tinha nome para dar. Ele ficou me olhando como se eu tivesse falado num idioma que ele não reconhecia. Você está me pedindo divórcio? Estou te dizendo que comprei um apartamento, respondi. O que você vai fazer com essa informação é uma escolha sua. Ele levantou, começou a andar de um lado para o outro, passou a mão no cabelo. Perguntou quando, perguntou onde, perguntou por quê. E eu respondi tudo com tranquilidade, porque eu tinha ensaiado aquela conversa nas madrugadas em que fiquei acordada pensando e sabia exatamente o que queria dizer. Disse que 4 anos, morando numa casa onde eu era tratada como hóspede, tinham me ensinado que eu precisava ter um lugar que fosse genuinamente meu. Disse que paguei metade de tudo naquela casa e fui tratada como se fosse uma visita prolongada. Disse que o problema não era a sua mãe ser difícil. O problema era ele ter escolhido, repetidamente, não me defender. Ele tentou se defender. Disse que eu estava exagerando, que a mãe dele não era assim, que eu tinha interpretado tudo errado. E foi aí que eu disse a frase que eu tinha guardado para esse momento específico. Você se lembra do sábado em que minha prima estava aqui? Ele não lembrava, ou fingiu não lembrar. Eu contei palavra por palavra o que sua mãe tinha dito. O tom, a cadência, a saída casual como se não tivesse dito nada. Ele ficou quieto. Eu precisei ouvir isso na frente da minha prima para entender que o problema não era eu ser sensível demais. Eu disse. O problema é que isso acontecia há 4 anos e eu fui engolindo porque amava você e achei que o amor seria suficiente. Não foi. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Ele foi até a janela, ficou de costas para mim. E agora? Ele perguntou. Agora eu me mudo. Você decide o que quer fazer com a vida de vocês dois aqui. Não estava sendo cruel. Estava sendo honesta de um jeito que eu nunca tinha me permitido ser, porque tinha medo do que a honestidade custava. Mas já não tinha mais medo. Tinha um apartamento. Marquei a mudança para 2 semanas depois. Não contratei uma empresa grande, não precisava. Chamei 2 primos que tinham caminhonete e um amigo que sempre se oferecia para ajudar. Fiz uma lista meticulosa do que era meu. Os móveis que eu tinha comprado, os eletrodomésticos que eu tinha pago, os objetos decorativos que eu tinha escolhido, os lençóis, as toalhas, as panelas, tudo com nota fiscal, tudo documentado. Não levei o que era dos 2, não levei o que era do meu marido, só o que era meu. Começamos cedo num sábado. Meu marido ficou na casa, quieto, me ajudando a carregar algumas coisas pesadas, sem dizer muita coisa. Tinha uma tensão entre a gente que não era raiva, era mais como o silêncio, antes de uma chuva que ainda não chegou. A minha sogra apareceu às 10 da manhã. Vi o momento exato em que ela entendeu o que estava acontecendo. Olhou para os móveis faltando, para o sofá que tinha saído, para a geladeira que estava sendo carregada pelos meus primos. Olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era raiva, era surpresa genuína, como se ela nunca tivesse considerado que eu pudesse ir embora. Como se a ideia de que eu tivesse pernas próprias não tivesse ocorrido a ela. O que é isso? Ela perguntou para o filho. Ele não respondeu. Camila, ela virou para mim. O que você está fazendo? Estou indo embora, eu disse, simplesmente. Você está levando as coisas da casa? Estou levando as minhas coisas. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mas essa geladeira é da casa. Essa geladeira foi comprada por mim em fevereiro de 2 anos atrás, na loja de eletrodomésticos da avenida. Tenho a nota fiscal se precisar. Ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Era o olhar de quem acabou de perceber que subestimou alguém por tempo demais. Continuei a mudança. Não levantei a voz, não discuti.
Cada vez que ela tentava questionar algum objeto, eu tinha uma resposta calma e documentada. Tinha me preparado para isso. Sabia exatamente o que era meu. Ao meio-dia, a mudança estava quase terminada. Os meus primos desceram com as últimas caixas. Eu fiz uma última volta pelos cômodos não de nostalgia, mas de verificação. Queria ter certeza de que não tinha deixado nada que era meu. Parei no meio da sala vazia. O sofá tinha ido. A estante que eu tinha escolhido tinha ido. O tapete que eu tinha comprado numa viagem tinha ido. O que restava era a estrutura, as paredes, o piso, os azulejos que eu também tinha escolhido, mas que eram parte da reforma e ficavam com o imóvel. Minha sogra estava na porta da sala me olhando. Você destruiu o lar do meu filho, ela disse, baixinho. Eu a olhei por um momento antes de responder. Eu não destruí nada. Eu só levei o que era meu. Se a casa ficou vazia, é porque boa parte do que estava nela veio do meu dinheiro e do meu esforço. Talvez seja uma boa hora para refletir sobre isso. Não disse com raiva, disse com a clareza de quem está enunciando um fato. Peguei minha bolsa, meu casaco, as chaves do apartamento novo que eu já tinha na mão desde de manhã e fui até a porta. Antes de sair, virei. Meu marido estava encostado na parede do corredor, braços cruzados, olhando para o chão. Parecia menor do que eu lembrava. Não por crueldade da minha parte, era só que quando a gente para de precisar da aprovação de alguém, essa pessoa de alguma forma encolhe no espaço. Se você quiser conversar, sabe onde me encontrar, eu disse para ele. E saí. O apartamento novo cheirava a tinta fresca e a possibilidade. Entrei com a primeira caixa nos braços, coloquei no meio da sala e fiquei parada por 1 minuto olhando para a janela. Era tarde da tarde, a luz entrava pelo lado direito e havia uma qualidade naquele silêncio que era completamente diferente de qualquer silêncio que eu tinha experimentado nos últimos 4 anos. Era um silêncio que não me pedia nada, não julgava, não esperava que eu fosse diferente do que eu era. Era o silêncio de um lugar que era meu. Meus primos me ajudaram a montar o essencial, a cama, a mesa, o básico para funcionar. Quando eles foram embora, já era noite. Eu fiz um chá na panela que eu tinha trazido, sentei no chão da sala porque ainda não tinha colocado o sofá no lugar e fiquei olhando para o teto. Pensei nos 4 anos, não com amargura. Amargura é um luxo que eu já não podia me dar, porque ela ocupa o espaço que a vida precisa para caber. Pensei em tudo que eu tinha aprendido. Sobre mim mesma, principalmente. Aprendi que independência financeira não é arrogância, é vocabulário. É a diferença entre poder dizer, não aceito isso, e ter que engolir porque não tem para onde ir. Aprendi que amor sem autorrespeito é só hábito. E hábito a gente quebra. Aprendi que quando uma pessoa te diz, de maneiras diferentes e repetidas, que você não pertence, você deve acreditar nela e agradecer pela clareza. Nos dias que se seguiram, meu marido me ligou, várias vezes. Nas primeiras chamadas, eu atendi. Ele oscilava entre pedir que eu voltasse e tentar me convencer de que eu tinha exagerado. Numa dessas ligações, ele disse que a mãe dele tinha ficado muito abalada com a mudança. Eu disse que entendia. Que provavelmente era difícil perceber só quando a pessoa vai embora o quanto ela estava presente. Ele ficou quieto. Você não sente falta? Ele perguntou. Pensei antes de responder. Porque era uma pergunta honesta e merecia uma resposta honesta. Sinto falta de como eu achei que as coisas poderiam ser, eu disse. Mas não sinto falta de como elas eram. Teve um silêncio. Eu poderia ter feito diferente, ele disse, num tom que era quase uma pergunta. Poderia, concordei. Mas não fez. Não disse isso com raiva. Disse como quem fecha a última página de um livro que já leu completo e coloca na prateleira. A minha sogra não me ligou. Não esperava que ligasse. Ela era uma mulher que só se comunicava em termos de território, e o território tinha mudado de uma forma que ela não controlava. Imagino que aquilo tenha sido difícil para ela de um jeito que ela provavelmente nunca vai verbalizar. Não guardo o rancor dela. Guardar rancor seria continuar deixando ela ocupar espaço em mim. E eu tinha acabado de comprar um apartamento. Não havia espaço sobrando. 3 meses depois que me mudei, recebi a visita de uma amiga que não me via há um tempo. Ela ficou sentada na minha sala nova que eu já tinha montado, com o sofá no lugar,
plantas na varanda, quadros que eu mesma tinha escolhido nas paredes, e me olhou por um momento antes de dizer: "Você parece diferente." Diferente como? Não sei, mas inteira. Pensei nessa palavra por dias depois. Inteira. Era exatamente isso. Não era felicidade eufórica nem vitória dramática. Era inteireza. Era a sensação de que todas as partes de mim estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem precisar esconder uma parte para não incomodar, sem precisar reduzir uma parte para caber num espaço que não foi feito para mim. Tem gente que pergunta se eu me arrependo. Da separação? Não. Do tempo que levei para tomar a decisão, às vezes. Mas aí eu lembro que cada pessoa chega onde precisa chegar no tempo que é o dela. Que eu precisei daqueles 4 anos para entender com absoluta certeza que não era eu o problema. Que eu precisei acumular todas aquelas cenas, todas aquelas panelas reorganizadas sem permissão, todos aqueles, a casa do meu filho, para ter a clareza que não deixa dúvida. Tem gente que pergunta o que aconteceu com ele. Ficamos separados por alguns meses. Ele entrou em terapia e me contou isso numa das ligações, e eu fiquei genuinamente satisfeita de ouvir, não de forma irônica, mas porque qualquer pessoa que cresce é uma boa notícia. Ele conversou com a mãe dele. Do que aconteceu nessa conversa eu não sei porque não era mais da minha conta saber. O que eu sei é que, um dia, ele apareceu na porta do meu apartamento com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não era o homem que suspirava e desviava o assunto. Era alguém que tinha finalmente olhado para si mesmo sem os óculos que a mãe tinha colocado nele desde criança. Não vou contar o que aconteceu depois disso, porque essa parte ainda está sendo escrita e algumas histórias a gente guarda para si enquanto elas ainda estão acontecendo. O que eu posso dizer é o seguinte: naquela noite, depois que ele foi embora, eu fechei a porta do meu apartamento. Fiquei parada no hall de entrada por um momento, com as chaves na mão, as minhas chaves, da minha porta, do meu lugar. E sorri. Não o sorriso de quem venceu alguém. Não tinha ganhador aqui, não da forma que o ego gosta de contar. Foi o sorriso de quem finalmente entendeu que independência não é solidão. Que ter um lugar seu não significa fechar a porta para todo mundo, significa ter o direito de escolher quem entra. Passei a vida inteira acreditando que uma mulher que abre mão de si mesma por amor está sendo generosa. Mas generosidade tem limite. E quando você ultrapassa esse limite repetidamente, sem que ninguém ao redor perceba ou valorize, o que resta não é mais generosidade. É apagamento. Eu me apaguei por 4 anos numa casa que eu ajudei a construir. Levei comigo, quando fui, cada centavo que coloquei naquelas paredes não na forma de dinheiro devolvido, mas na forma de clareza conquistada. Cada experiência difícil que vivi ali me ensinou o valor exato do que eu merecia ter. E o que eu merecia ter era um lugar onde meu nome na escritura não fosse figura de linguagem. Minha sogra disse que eu era hóspede na casa do filho dela. Ela estava certa. Mas o que ela não sabia é que hóspede vai embora. E quando vai, leva a mala que trouxe. A diferença é que a minha mala estava cheia de coisa boa. E o apartamento que me esperava era melhor do que qualquer coisa que eu teria se tivesse ficado. Toda noite, quando eu tranco a porta do meu apartamento por dentro, sinto o peso daquele trinco. É um peso simples, mecânico, ordinário, mas para mim é o peso de 4 anos de aprendizado concentrado numa única ação. Ninguém entra aqui sem que eu abra. E isso mudou tudo.